A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, quem vos fala é o presbítero Zé Maria, trazendo essa palavra de vitória, de otimismo, para você confiar em Deus. Quem confia em Deus, ele é mais que vencedor. E você só vence confiando em Deus. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Porque os profetas, os pregadores, é a boca de Deus aqui na terra para avisar os moradores, abençoar a sua vida, abençoar seu casamento, ministrar uma cura, uma palavra de ânimo, e o Espírito Santo te convencer você. Não adianta eu falar e o Espírito Santo não convencer você. O Espírito Santo, à medida que nós abrimos a boca e ele nos inspira a falar da palavra de Deus, ele está te convencendo. Ele está mexendo na sua consciência, avisando que você precisa mudar, precisa melhorar seus hábitos, as suas obras. Tudo é obra do Espírito Santo. A igreja, ela é só um instrumento. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Coopera, ajuda. Então, Deus escolheu a igreja como um instrumento para buscar outras pessoas. Eu estou aqui porque alguém me evangelizou. O Espírito Santo usou outras pessoas e ele me convenceu. E hoje eu sou um instrumento na mão do Espírito Santo e ele está me usando para convencer você. Faça a escolha certa. Não busque escolhas erradas. Tem muita gente hoje arrependida, mas com a vida destruída, porque seguiram conselhos de ímpios, conselhos que não trouxe a resposta. Deus, ele é a solução. Ele faz, ele resolve. Se Deus falou que vai te abençoar, vai te abençoar. Mas no tempo dele. Não se apresse. Não seja um crente precipitado. Confia no Senhor e faz o bem. Espera nele. A Bíblia diz: espera no Senhor. Fique tranquilo. Deus, ele vai te ajudar. Hoje meu assunto é trabalhadores na seara. Você é um trabalhador? Hein? Você é um trabalhador. Todos nós somos trabalhadores. Só que Deus chamou os trabalhadores no seu reino em etapa. E Jesus criou uma parábola de uma vinha. E o dono dessa vinha, ele saiu para empregar pessoas. A plantar pé de uva. Vinha é pé de uva. É lugar onde se planta só uva, pé de uva. E esse homem, ele era um produtor, era um vinhateiro, era um produtor de uva. Jesus está usando a figura do dono da vinha como uma expressão de saiu para assalariar, empregar pessoas. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, para nós entendermos o que o Espírito Santo quer nos falar. Você falou hoje com Deus? Importante. Ai, não relaxe a sua vida espiritual. Você precisa falar com Deus. Fala com Deus sempre. Não é por muito falar que seremos atendidos. Ou Deus nos ouve. Deus ouve em tudo. Mas a resposta vem de Deus. Então,
Não é por muito falar que seremos ouvidos. A oração tem que ser sincera e verdadeira, limpa. Essa que move a mão de Deus. Aqui vamos lá. São Mateus capítulo 20, verso número 1, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, ou seja, desocupados, sem trabalhar, sem fazer nada, mente vazia. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, faltando uma hora para fechar o dia, encontrou outros que estavam desocupados ou desempregados, né? E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todos os dias? Ou seja, por que vocês estão aí sem fazer nada todos os dias? Olha a resposta que eles deram. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou ou nos empregou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, ou seja, o término do dia, diz o Senhor, que é o dono da vinha, ao seu mordomo, ao seu gerente, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E isso foi a orientação do dono da vinha. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Receberam a sua diária. Vindo, porém, os primeiros, achavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Receberam cada um a sua diária. E recebendo, olha só, a sua diária, começaram a falar mal, murmurar, reclamar contra o dono da vinha, dizendo: esses últimos trabalhadores, só uma hora, esses derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que aguentamos o cansaço e o calor do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não acertaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos ou aprovados. Nem toda obra ela é aprovada por Deus. Existem pessoas que fazem a obra de Deus com amor, com carinho, com dedicação, com excelência. E tem outros que fazem relaxadamente, de qualquer maneira. A nossa obra, ela é avaliada por Deus. Aqui Jesus está usando a figura do dono da vinha. Esse dono da vinha aqui representa o nosso Deus. A vinha representa o quê? A obra de Deus. A igreja. Os membros da igreja. Os membros do corpo de Cristo. Os trabalhadores representam nós, obreiros, pastores,
evangelista, diáconos, membros, você que entrega um folheto, você que convida alguém para ir para a igreja. Nós somos os trabalhadores. E diz a Bíblia que aquele homem tinha uma vinha e foi buscar trabalhadores para a sua vinha. E os primeiros trabalhadores trabalharam, mas na terceira hora do dia, o dono da vinha buscou outros trabalhadores, porque a missão dos primeiros trabalhadores encerraram. Quem são os primeiros trabalhadores? Os apóstolos. Aqui está falando da dispensação da graça. Está falando o início da igreja. Aqui está falando os primeiros trabalhadores, os primeiros séculos. Primeiro, segundo, e agora estão aqui no terceiro século. Terceiro trabalhadores, os terceiros. O período, os primeiros períodos, os apóstolos pregaram o evangelho, Deus levantou outros pregadores. E agora, na terceira hora do dia, o dono da vinha chama outros trabalhadores. E eles entram para cuidar da vinha, outros obreiros. Com a mesma missão, pregar o evangelho para as pessoas. Aqui está falando o evangelho na totalidade, no planeta, nos países. E na nona hora, sexta hora e nona hora, Deus levanta outros trabalhadores. Porque a missão daqueles trabalhadores da terceira hora, encerraram, eles dormiram no Senhor. E Deus levantou outros trabalhadores. Na hora sexta e na hora nona. E agora Deus levanta outros trabalhadores na hora undécima. E eles estavam ansiosos. O dono da vinha foi lá e chamou-os. E eles entraram para plantar uva, cuidar da vinha, cuidar da sua propriedade. Jesus está usando a figura, a imagem desse dono da vinha, fazendo essa colocação, fazendo essa ilustração, esse exemplo. Parábola é uma história. Jesus criou essa história, usou a figura do dono de uma vinha, de um fazendeiro, de um produtor de uva, para mostrar o reino de Deus. Em que parte, em que etapa está os trabalhadores cuidando da vinha, que é a igreja do Senhor, os membros. Deus mandou você pregar, Deus mandou você falar, Deus mandou você cuidar da vinha. Cuidar da vinha tem o pastor, tem o presbítero, tem o evangelista, tem os diáconos. Todos somos trabalhadores. Trabalhadores. E aqui, interessante que aqui, quando chegou o término do dia de trabalho, o dono da vinha chamou o seu mordomo, um homem de confiança, seu gerente, seu supervisor, aquele que era responsável, de prestar relatório para o seu patrão. E aqui a orientação do dono da vinha foi: reúne os trabalhadores, começa pelos derradeiros e termina nos primeiros. E aqui estava a diária para cada um. Só que a diária era a mesma importância. E aqui, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando ao que tinha ido perto da hora undécima, 11 horas de trabalho, já estava
Os primeiros trabalhadores já tinham trabalhado 11 horas. E esses trabalhadores úteis entraram faltando 1 hora para o término do expediente. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Receberam o quê? A sua diária. Aquilo que ajustou o dono da vinha com eles, e eles concordaram. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Olha só. O galardão é a recompensa do nosso trabalho. Deus não deve nada a ninguém. Na obra de Deus não tem fundo de garantia. Não tem tempo de trabalho. Deus vai avaliar você pelo seu trabalho. A sua diária, ou o seu galardão, ele vai ser avaliado como você faz a obra de Deus. Se você faz a obra de Deus com excelência, você vai receber o seu galardão. Se você faz a obra de Deus relaxadamente, você também vai receber o seu galardão. Mas um galardão que vai te trazer, sabe o quê? Frustração. De repente, conjecturando aqui, esses trabalhadores eram trabalhadores, mas não trabalhavam com afinco. Já viu uma empresa grande? O próprio colega reclama do outro, que um está trabalhando mais, o outro está trabalhando menos, chamado, você está aí mocegando, fazendo corpo mole. Tem gente na obra de Deus que faz corpo mole. Hoje evangelismo, e eles não querem ir para o evangelismo. Convida ele para pregar, ele diz que está ocupado. Nunca tem tempo. Ele foi chamado para cuidar da vinha, para trabalhar na vinha. Mas poucos faz pela vinha. E tem aquele trabalhador que é esforçado. Está no AEBD, está procurando se informar. É um crente esforçado. É um crente dedicado. E Deus pode contar com ele. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta Terra, nessa chamada, tem uma recompensa. Deus vai nos recompensar. E os primeiros trabalhadores murmuraram. Olha que murmuraram contra o dono da vinha, dizendo, esses últimos trabalharam só 1 hora. E tu os igualaste conosco, ou seja, deu a mesma importância que suportamos a fadiga e a calma do dia, que é o calor. O calor. Mas ele respondendo, olha só, e o dono da vinha respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, ou seja, não estou fazendo nada errado com você. Você não acertou comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Já imaginou? Trabalhou 1 hora, ganhou o mesmo a importância dos que trabalharam das primeira hora, terceira hora, sexta hora, 9ª hora. O dono da vinha avaliou o trabalho de cada um e aprovou o trabalho daquele que trabalhou 1 hora. Já imaginou? Você ficar na obra de Deus anos e anos, anos e anos, anos e anos. Aí Deus levanta um trabalhador, levanta um obreiro. Vamos falar trabalhador aqui, está falando de obreiro, ministro. Tem pessoas que vêm para o evangelho e cresce. Porque ele se entregou, e se desprendeu das coisas desse mundo.
Ele sabe, ele entendeu a importância, ele entendeu o chamado. Ele sabe que Deus chamou ele. Ele sabe que Deus vai abençoá-lo. E o Espírito Santo tem mais liberdade para operar na vida dele. Cuidar da vinha é ganhar alma para Jesus. Cuidar da vinha é visitar os órfãos, viúva. Cuidar da vinha é zelar pela obra de Deus. Cuidar da vinha se preocupa assim. Cuidar da vinha é abrir congregação. Cuidar da vinha é ungir obreiros. Aqui está de obreiros. A seara é grande. Poucos os trabalhadores. Poucos se querem compromisso. Poucos. Tem gente só fazendo barulho. Mas na hora de pegar no pesado, ninguém quer. Ninguém quer. Alguém quer sair na rua? Quantos crentes não saem mais na rua? Não pregam um folheto, não pregam a palavra de Deus. Hoje, os trabalhadores da vinha só querem ser trabalhadores em quatro paredes. E o ID, onde está? Deus mandou ir. Missionárias. Igreja cheia de missionários. Nunca viajaram. Nunca levantaram um trabalho. Deus quer ver fruto. Deus não está olhando a aparência. Para levantar uma missionária tem que ter visão de Deus. É apta. Missionária não é para ficar sentada no banco. Missionária é obreiro, é trabalhadores, é para ir, é para trazer alma para Jesus, é para levantar trabalho, é para expandir o reino de Deus. E aqui, os primeiros trabalhadores começaram a murmurar. No versículo de número 13, mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça justiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-se, ou seja, vai embora. Já paguei o que eu acertei contigo? Vai embora. Como diz, vaza, vai embora. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Avarento. Interesse. Não adianta você chegar na obra de Deus, fazer as coisas, querendo aparecer. Querendo se mostrar. Que faz, acontece. Quem vai avaliar a tua obra é Deus. Porque Deus olha por dentro. Não adianta você fazer uma obra e querer ser vista pelos homens. Quer ser avaliado pelos homens. Quem vai te avaliar é Deus. Quem vai te aprovar é Deus. Versículo 16. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros, derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, aprovados. Aqui está falando dos obreiros, os trabalhadores na seara, que vão comparecer no tribunal de Cristo para receber o galardão. O dia da recompensa. Vai todo mundo ali fazer a fila. Vai vir os derradeiros, os últimos trabalhadores. Vão receber o seu galardão. Aqui é pós-ressurreição. A ressurreição da igreja, a ressurreição dos obreiros. Aqui está falando no dia que nós vamos receber a nossa recompensa. A nossa recompensa. É o nosso galardão. Jesus usou o relógio romano. Ele é dividido em 4 partes de hora. Primeira hora do dia começa às 6 horas. De 6 às 3. 3 horas da tarde. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã. A sexta hora do dia, 12 horas. Sexta hora do dia. A nona hora do dia, 15 horas.
E a 11ª hora do dia, 18 horas. Terminava o dia de trabalho, de labor, e pagava-se a diária. Um denário, um dia de trabalho. E os últimos serão os primeiros. Trabalho tem que ser aprovado por Deus. Não adianta você fazer a obra de Deus no interesse de ganhar mais. Não. Faça com amor. Ninguém faz a obra de Deus pensando em ganhar dinheiro. Como você está fazendo a obra de Deus? Você está visitando os doentes? Fazer a obra de Deus, o obreiro ele visita o pastor, visita o membro, leva a Santa Ceia. O obreiro, ele vai visitar o doente, ele canta hinos, lê a Bíblia, alegra aquele que está ali debilitado, impossibilitado de ir na igreja. Isso é cuidar da vinha. Cuidar da vinha é também dar assistência. Aquele que está desempregado, Quantos membros estão desempregados e que dê assistência da igreja? Trabalho de assistência, trabalho de socorrer os aflitos. Jesus, ele dava assistência. Jesus, ele visitava as ovelhas. Ele foi exemplo. Ele foi exemplo. Ele cuidava da vinha. Ele ia na casa de Marta, Maria. Ele ia na casa de Pedro. Ele visitava as suas ovelhas. Jesus foi exemplo de amor, dedicação. Jesus não entrava para aproveitar, para comer, beber, não. Jesus, ele entrava para levar pão, alimento espiritual. Palavra. Em que período nós estamos? A primeira etapa já passou. A segunda etapa já passou. Que é a terceira hora. A terceira etapa já passou, que é a sexta e a nona hora. E a quarta etapa? Nós estamos vivendo os últimos dias. Momentos difíceis. Aqui, Timóteo, o apóstolo Paulo, descreve aqui o período da igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nos últimos dias vai chegar os tempos trabalhosos. Será que estamos vivendo nele? Vamos lá. Porque haverá homens, olha só, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, olha só, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Será que a gente está vivendo esse período? Será que essa manipulação de mente já está acontecendo no mundo? Já está acontecendo. Homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, mais amigo das farras, deleite é desejo carnal, o homem se entregando à sua carnalidade. Nós estamos vivendo esse período. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Isso. 2 Pedro. Vamos lá. 2 Pedro. Segunda Pedro. Vê se é 2 Pedro.
2 Pedro, vou ver aqui. Aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando, olha só, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência quer dizer desejo, vontade. E dizendo, onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, quer dizer, os antepassados, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro está explicando, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, já existiu o céu e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Olha só, mas ele está falando desse céu, mas os céus e a terra que agora existe, nós estamos pisando, pela mesma palavra se reserva, se mantém como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo final e da perdição dos homens ímpios. Então, o sinal também que nós estamos vivendo, esse período difícil, é os zombadores, os escarnecedores. Eles querem botar, por exemplo, o crente na parede e mostrar que isso aqui é uma fábula, que isso aqui é um conto de fábula. Eles ignoram, eles acham que nós estamos pregando é mentira, que Jesus não vai voltar. E eles dizem, bate no peito, desde que meu pai, minha mãe, desde que os pais, em outras palavras, desde que meu pai, que pregava para mim, já morreu, Jesus não voltou. Minha avó pregou para mim e Jesus não voltou. Meu bisavó, tataravó, está falando de geração. Eles ignoram que pela palavra de Deus já existia o céu e a terra. E hoje a terra, ela está sobre o mar, embaixo das águas. O planeta Terra, 70% ele é água, então ele está sobre a água. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia em cima das águas, ou seja, não tinha nada. Como se fosse, o planeta Terra como se fosse um vale coberto de água, o planeta Terra. E Deus chamou as águas para... É como se Deus mandasse as águas estacionar no lugar. E essa porção da água, Deus chamou mar. É os oceanos, é os rios, né? E apareceu a porção seca. E nessa porção seca, Deus chamou terra. Então eles ignoram isso. Que pela palavra de Deus já existia o céu, já existia a terra. Só que pela mesma palavra, o apóstolo Pedro está dizendo que está se reservando como tesouro e guardado para o fogo, até o dia do julgamento, do juízo final e da perdição dos homens ímpios, escarnecedores. Né? Vai ter novo céu e nova terra. Essa terra aqui, vai acabar. Vai ser novo céu, nova terra. É a cidade santa que vai descer do céu para habitar os salvos, os escolhidos do Senhor. Então, os últimos trabalhadores, eles ganharam a sua recompensa e a sua obra foi aprovada. E os primeiros trabalhadores murmuraram, porque viram que a sua recompensa era igual aos últimos trabalhadores que só trabalharam 1 hora. Deus é o dono da obra. Deus é o que recompensa.
Não importa. Faça a obra de Deus com excelência. Cuide da vinha. Cuide da viúva, do órfão. Não seja um mercenário. Não seja um avarento. Não pense que a vinha, os membros, a ovelha é tua posse. Não seja considerado um empresário. Não trata a igreja como empresa lucrativa. Você foi chamado para cuidar da vinha. Cuida da vinha com excelência, tá bom? Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Nós somos trabalhadores da última hora. Um abraço, fica com Deus. Um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu queria aqui abrir um leque para pedir a tua ajuda. Você que não me conhece no meu canal do YouTube, José Maria, se inscreva lá no meu canal, compartilhe, tá? Divulgue para as pessoas esse vídeo. Entra lá no meu canal, são 400 vídeos maravilhosos de ensinamento para crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Eu queria a tua ajuda. Eu queria que você me ajudasse a evangelizar. Vamos evangelizar? Somos obreiros da última hora? Então vamos cuidar da vinha com excelência. Você pregando o evangelho, está cuidando da vinha, está zelando da vinha, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Meu nome é José Maria, lá no meu canal do YouTube. Se inscreve lá, vai lá, abre o aplicativo do YouTube, escreve ali José Maria. Vai aparecer eu com esse chapéu. Aí, no vídeo, você vai lá e se inscreve no meu canal, tá bom? E compartilhe com outras pessoas. Fala desse vídeo, fale o máximo que você puder, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Amém.